falamos que as emoções começam a mexer no nosso sistema nervoso, né? Mexe no nosso sistema energético, está mexendo com os nossos chakras. Dentro de alguns estudos que se faz, e existem algumas variações na divisão dos chakras, eu procurei trazer a divisão que é aceita na grande maioria dos casos. Então nós podemos dividir os chakras em 7 chakras principais. O chakra coronário, que trabalha a transcendência, o chakra frontal, que trabalha a inspiração, o chakra laríngeo, que trabalha o autoconhecimento, o cardíaco, que trabalha o amor, o gástrico, que trabalha o poder, o sacral, que trabalha o prazer, e o básico, que trabalha a segurança. E ainda teríamos o chakra esplênico, que também trabalha a questão da energia. Quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, porque a mesma torna visível e palpável na forma de sintomas físicos e psicológicos dos seus desequilíbrios, existem desarmonias registradas a nível perispiritual. É o ser humano doente, espírito, e não o seu corpo físico. Fazendo uma revisão daquilo que nós já vimos antes. Como os chakras fornecem energia sutil aos diversos órgãos do corpo, os bloqueios e conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos. Cada chakra desses que nós citamos está ligado a uma glândula, estimulando essa glândula a produzir hormônios. Então, quando nós bloqueamos esse chakra em função de algumas emoções, nós estamos impedindo essa glândula de ganhar aquela energia suficiente para que ela possa manter a sua atividade física normal. E é por isso que as emoções então vão afetar o nosso corpo físico. Com o tempo, esses fluxos anormais de energia podem produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo. O estresse emocional é um importante fator no processo de produção de doenças. Os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor por si mesmo podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos principais chakras do corpo. Sendo que nós não temos só esses 7 chakras, existem muito mais, né? Mas esses são os principais. A falta de amor a si mesmo ou uma autoimagem ruim pode causar bloqueio no chakra cardíaco, o qual, secundariamente, afeta o funcionamento do timo, debilitando o sistema imunológico. Então, a pessoa com baixa autoestima está com uma boa chance de constantemente estar adoecendo, porque isso vai debilitar o seu sistema imunológico. Da mesma forma, pode afetar os pulmões, contribuindo para as doenças respiratórias, ou o coração e o aparelho cardiocirculatório. Nós fomos condicionados, como já dissemos antes, então, a amar o próximo esquecendo-nos a si mesmo. Desenvolvemos espírito de solidariedade e fraternidade, o que não significa amar o semelhante. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, quem não ama a si, não ama o próximo. Sinto muito dizer, se alguém achava que estava só amando os outros e não estava amando a si, alguém que não sabe se perdoar, não sabe perdoar os outros. Sabe fazer papel de bonzinho diante dos outros. Mas o perdão que ocorre lá dentro do coração, esse não está acontecendo. E por isso que depois de algum tempo, de tanto não conseguir perdoar, vai aparecer alguma doença que vai debilitar essa pessoa de uma forma mais ou menos intensa. A forma inadequada de expressar verbalmente o que sente, ou a não expressão verbal dos sentimentos internos, pode interferir na função do chakra laríngeo. Essa pode ser a causa de muitos casos de amidalite ou transtorno de tireoide. Eu sempre brinco que a doença da tireoide é extremamente comum em mulheres. Né? Por que as mulheres têm tanto problema, principalmente de hipotireoidismo? Porque as mulheres foram ensinadas a engolir sapo. Quando a gente engole sapo, o sapo não quer ser engolido. E aí ele fica com as patinhas dele, só, mexendo na garganta da gente. E aí ele fica inibindo a nossa tireoide, de uma certa forma dificultando que essa tireoide vá funcionar adequadamente. Bom, aí todo mundo sai daqui dizendo assim, bom, o doutor lá disse que a gente não pode engolir sapo, então a gente tem que botar tudo para fora. Só que se a gente começa a botar todas as coisas para fora, a gente vai para o hipertireoidismo, que é o outro extremo, aquela pessoa que põe tudo para fora, fala demais, briga com todo mundo e não aguenta nada.
né? Então ela pode daqui a pouco estar desenvolvendo o hipertireoidismo. Então nós precisamos ter um equilíbrio, né? Nós não devemos estar engolindo sapos. Se eu não gostei de alguma coisa, eu vou pensar, meditar, conversar com a pessoa que falou algo que eu não gostei e tentar me harmonizar com ela. Com isso eu evitei de ter uma energia negativa armazenada em um órgão que pode me causar um transtorno mais cedo ou mais tarde. As nossas doenças são frequentemente um reflexo simbólico dos nossos estados internos de intranquilidade emocional, bloqueio espiritual e desconforto. Isso sugere que a prescrição de medicamentos de efeito rápido que aliviem apenas temporariamente os sintomas agudos da doença, não é a solução ideal para minorar os problemas do paciente dentro de uma perspectiva reencarnacionista. Então, acreditando realmente que essa não é uma única existência, acreditando realmente que nós sobreviveremos à morte do corpo físico, que nós teremos outras oportunidades na esfera terrestre, habitando em outros corpos. Quando eu tenho uma fé forte em relação a isso, eu consigo ter mais facilidade em entender e aceitar essas coisas. Mas muitos de nós, e é compreensível, porque todos nós, eu inclusive já passei por essa fase em que, apesar de vivenciando, de estar frequentando a casa espírita durante alguns anos, ainda não tinha entendido que, para que exista uma vivência da doutrina espírita, é necessário o aprendizado teórico, mas a prática no nosso dia a dia. E a prática no nosso dia a dia não é apenas nessas reuniões que nem nós estamos aqui, em que nós estamos confraternizando, ninguém fala nada contrário à nossa vontade. Se alguém chega a falar alguma coisa, a gente até dá um desconto, mas quando a gente está lá em casa, o marido, a esposa, o filho, a mãe, alguém falou alguma coisa, a gente nem ouve, a gente já sai com 4 pedras na mão e já esquece aquilo que a gente aprendeu lá na casa espírita. E vivenciar é pôr em prática no nosso dia a dia. Quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos também aprendendo e acreditando mais na questão da espiritualidade e ficará então mais fácil de podermos pôr em prática todos esses ensinamentos. A medicina do futuro deverá ensinar os pacientes a reconhecer os fatores emocionais e energéticos sutis que podem predispô-los a determinados estados mortos. Terá mais facilidade em detectar as disfunções nos chakras, nos corpos emocional, etéreo e mental. Então, com o futuro, e nós já estamos começando a chegar nesse futuro, porque muitos médicos já hoje trabalham com a ideia de que a espiritualidade é importante, que a religiosidade é importante, que nós precisamos começar a cuidar deste lado também para que a nossa saúde física e mental esteja em ordem. Lembremos então um pouco de hereditariedade. Por que nós ficamos doentes se aparentemente nós estamos fazendo tudo certo? E isso também como uma mensagem para nós que estamos trabalhando dentro da casa espírita. Porque às vezes a gente não entende assim, eu já estou há tanto tempo lá dentro da casa espírita, eu me dedico, eu dou o meu dia em favor do meu semelhante, e de repente apareceu uma doença física, um infarto, ou um problema sério de circulação, ou até no cérebro. E por que apareceu isso? Eu não deveria estar protegido? Eu não deveria ter o amparo da espiritualidade? Com certeza eu tenho o amparo da espiritualidade. Só que nós devemos lembrar que, se hoje todos nós resolvemos começar a fazer um plantio de algumas árvores frutíferas, quanto tempo nós levaremos para colher frutas dessas árvores? Alguns meses, alguns anos. Hoje eu já estou colhendo alguma coisa que eu plantei no passado. Ou mesmo, se eu não plantei nada e eu deixei a erva daninha crescer, eu estou colhendo a falta de previsão, de não estar cuidando da minha horta. Então eu também estou colhendo resultados. Então nós precisamos ter em mente isso, que se hoje nós estamos mesmo trabalhando dentro da casa espírita, nós temos às vezes alguns problemas de saúde, esses problemas muitas vezes são consequências daquilo que nós chamamos de genética. A hereditariedade existe, mas os registros no perispírito
das experiências passadas da alma determinam a formação dos órgãos do novo corpo material. A hereditariedade reflete a aproximação de afinidades vibratórias entre os membros de uma mesma família. Então, quando nós falamos em genética e hereditariedade, nós temos que lembrar que aqueles que foram nossos pais, que são os nossos pais, provavelmente foram nossos companheiros de vidas passadas, com os quais nós já convivemos anteriormente de uma forma positiva ou negativa. E nós estamos voltando, seja para continuar uma relação boa que nós tivemos, seja para harmonizar uma relação não muito boa que nós tivemos. Na fecundação, o gameta masculino vitorioso está impulsionado pela energia do perispírito do reencarnante, que encontrou nele os fatores genéticos necessários para a sua programação reencarnatória. Os códigos genéticos da hereditariedade, em consonância com o conteúdo vibratório do registro, vai organizando então o corpo físico. Nós sabemos que o espírito do reencarnante já se aproxima da mãe, muitas vezes meses antes de haver a fecundação. Quando está ocorrendo o momento para que ele venha reencarnar, a presença do espírito junto ao óvulo atrai aquele gameta, aquele espermatozoide específico necessário para que ele venha a ter aquele corpo físico que ele necessita. Então ninguém tem cor de cabelo diferente do que precisa. Ninguém tem cor de olho, cor de pele, estatura, forma física diferente do que necessita. Lógico que nós podemos estar descuidando da nossa alimentação, nós podemos estar descuidando do exercício físico e de repente eu posso estar com um peso acima do normal, não porque a minha genética coloca essa necessidade, mas porque o meu descuido faz com que isso apareça. Então nós não podemos, assim como nós não podemos dizer que tudo é espiritual, nós não podemos dizer que tudo é genético. Mas nós temos que trabalhar com a ideia de que algumas coisas já foram determinadas porque nós estávamos atraindo exatamente aquele gameta que era necessário para a manifestação do nosso corpo físico. As enfermidades graves decorrem de faltas passadas e contribuem para o aprendizado, a reparação e a restauração dos atos inadequados, além da elevação da alma. Algumas vezes, existem pessoas que podem até vir com uma prova para estimular algumas características temperamentais e não necessariamente por uma dificuldade ou por algo que tenha feito inadequado, mas porque precisa desenvolver algumas coisas que, se ela tiver plena liberdade, talvez ela não siga por aquele caminho. Certos acontecimentos e doenças são permitidas pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir compromissos com a sua jornada evolutiva. Então, dentro do que nós comentamos agora há pouco. Assim, enfermidades ou acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas, são meios utilizados para nos despertar da anestesia, da ilusão, da intoxicação do orgulho, do egoísmo, da cólera, a que muitos se submetem. Muitas vezes nós estamos tão enseguecidos com a questão da materialidade e não nos damos conta que isso tudo passa. Ninguém vai levar o carrão, ninguém vai levar a casa da praia, ninguém vai levar bem nenhum para o outro lado. Nós só vamos levar para o outro lado aquelas transformações que nós tivermos feito no nosso espírito. E essas transformações são bondade, caridade, amor, fraternidade, desenvolvimento de virtudes que são os tesouros que a traça e a ferrugem não consomem. E se nós conseguirmos aprender isso e botar isso em prática, nós poderemos até utilizar dos bens materiais, sem nos preocuparmos com eles em excesso. E com isso, então, termos menos problemas de saúde.